Vou ter que falar sem a câmera mesmo, tá? Eu não entendi, você vai passar o vídeo ou eu posso comunicar? Sobre el tiempo, yo les voy a avisar cuando queden 5 minutos antes de finalizar. Les voy a mandar un mensaje por el chat o les voy a hacer alguna seña para comunicarles que está finalizando su tiempo. Tá, ok. Só um minuto, eu estou procurando abrir. Eu não estou conseguindo projetar, mas eu vou conversar, então, rapidamente, né? Porque eu não consigo acessar aqui a apresentação em si. Deixa eu ver. Eu não consigo mostrá-la, não sei o que houve. Mas, assim, nós temos estudado, né, os processos configuracionais da infância na periferia urbana de uma cidade de Curitiba, né, no Paraná, que é a região sul aqui do Brasil, e optamos, né, por fazer uma pergunta sociológica de que processos, né, e quais são as redes de interdependência das crianças na contemporaneidade. Então, é uma pesquisa local, né, que discute a vida das crianças na localidade desse Centro Municipal de Educação Infantil, que atende crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Patricia, ¿podrías activar tu cámara o estás con problemas de conexión? Eu não consegui ativar a câmera. Tenho problema na conexão aqui. Bien, tá? Bien. Sí, te escuchamos entonces. entonces. Tá. E então nessa comunidade, né, que é uma comunidade periférica, instituição educativa. Então, nós temos uma diretriz, uma legislação, uma história, né, que diz e conceitua. A gente tem processos lógicos da sociologia da infância que diz quem é esta criança. Mas a nossa pesquisa gostaria de saber quem realmente é, a partir considerando as redes de interdependência. Então, estas crianças foram pesquisadas e elas foram indicadas o que era importante no cotidiano delas dentro das relações estabelecidas. Então, elas a relação com a vizinhança no bairro e a relação com a unidade educativa. E dentro desses aspectos da configuração, apareceram alguns eixos, né, a partir das redes de interdependência, que foram mapeadas dentro de uma determinada perspectiva, né, a gente não dá conta de abranger todo o desdobramento das redes. E nós percebemos que nós temos, né, configurando a infância, uma relação de juízo moral, governamento, né, está muito presente nas relações, especialmente com o bairro e com outras gerações. Existe uma democratização funcional também, né, nas relações, que traz implicações civilizatórias, ao nosso ver, a partir da nossa pesquisa. Também encontramos uma relação com a estigmatização por conta do tipo de moradia, né, e do local de moradia nessa região. Então, é uma região em que nós encontramos uma diversidade muito grande na composição, né, de origem dessa comunidade. E aqui a gente trata de origem no sentido da escolha para habitar esse bairro, né, essa região da periferia urbana. E o que nós observamos? O medo configurando as infâncias, consumo, né, ações, e pensamos que a escola
ela precisa estabelecer um diálogo com esse outro ponto de vista eliasiano, analisar o que ela tem recebido e o papel dela em função das redes de interdependência, para que ela possa considerar verdadeiramente essa relação no cotidiano das crianças. Então, o nosso currículo, ele, na nossa opinião, precisa tratar do medo que circula, precisa trazer esse conteúdo, né, para dentro, e a escola não pode mais, na verdade, se sentir dentro e fora, né? Ela faz parte dessa cadeia dos elos, né, nessas cadeias de interdependência das crianças. Então, nós precisamos, com frequência, construir, né, olhar para as redes de interdependência, procurando construir pontos de ancoragem para pensar o processo civilizador. Então, a escola, como agência civilizatória, ela precisa estar em diálogo com essas relações. Ela precisa estabelecer uma comunicação com tudo isso. Então, basicamente, a nossa pesquisa foi por estes caminhos, né? As crianças se baseiam muito também nas ligações afetivas entre os pares, nessas redes de interdependência. Então, isso foi muito citado. Eles fizeram discussões acerca de política, acerca de estrutura do bairro e da escola, discussão acerca das relações de poder, especialmente entre adultos e crianças na escola e na família. Na família, nós observamos que existe, né, por existir um novo sentimento circulando com relação à infância na modernidade, na pós-modernidade, né, como alguns optam em assim denominar, as crianças percebem a sua função, que a sua função na família determina também o seu lastro de poder, né? Existe esse tensionamento dessas redes de poder e as crianças atuam nelas com certa consciência, embora eles não manipulem do ponto de vista planejado, né? Eu vou opinar na minha família, meu pai e minha mãe vão realizar tal coisa, mas elas entendem o lugar delas de centralidade em algumas decisões. Como, por exemplo, na minha pesquisa, nós temos famílias muito carentes, em que a casa tem apenas 2 cômodos, né? Uma cozinha e um quarto para 6 pessoas, e que ela tem uma parede pintada de rosa, que era um desejo desta criança, de determinada família. Ela tem uma parede pintada de rosa na cabeceira da cama, onde dormem 2 crianças. E ela considera isso, né, uma relação em que, dentro de um tensionamento de poder, ela conseguiu exercer, né, uma influência maior sobre a decisão dos pais, por conta de organizar esse espaço. ¿Terminaste la presentación, Patricia? Eu acredito que a conexão dela tenha caído. Sí, creo que se está cayendo la conexión de Patricia. De todas formas, lo que va exponiendo, sí, se le cortó. Vayamos anotando aquellas dudas o aquellos comentarios que quisiéramos hacer. Lo podemos ir plasmando en el chat para que al finalizar podamos retomar y poder socializar o compartir con los ponentes, ¿sí? Mientras esperamos que Karina vuelva que Patricia reactive la conexión. Patricia está, sí, se le cayó el internet a Patricia. Vamos a esperar un ratito a ver si puede volver a conectarse. De todas formas la pudieron escuchar bien, ¿no? Mientras conversó.
Sí, escuchamos muy bien. Gracias. Gracias, Vanessa. Bueno, vamos a esperar. Vamos a ir. Están las compañeras que siguen. Patricia, no, perdón, Priscila, Luana. Sim, Ah, ya eu están. estou presente. Bom Ah, dia. bien. Buen día, ¿cómo estás, Priscila? Tudo bem. Pudimos ver también el video que está disponible en la plataforma, así que también invitamos a quienes no hayan visto, pueden acceder a la plataforma y están las presentaciones también de manera breve realizadas. Ahí podemos ver el video muy cortito, pero que expone los temas que iban a presentar en esta instancia. ¿Sí? Así que, por ejemplo, el video de Paula, de Paulo y Patricia también lo van a poder ver ahí. Estamos teniendo ahora problemas de conexión, pero si acudimos a ese video disponible, vamos a poder conocer también un poco más de su trabajo. Bien, creo que Patricia no se va a poder volver a conectar. No. Me parece que tuvo muchos problemas. Si les parece, podemos ir avanzando en la presentación del trabajo, del que sigue. ¿Sí? Ahí está Priscila. Gracias por activar la cámara. Bien. Cuando quieras, Priscila, puedes comentar el trabajo. Gracias. Bom dia a todos e todas. Então, vou dar início à explanação. Então, meu nome é Priscila, como nós já mencionamos. Eu sou mestranda em Educação pela UFGD, bolsista CAPES, e o trabalho foi escrito juntamente com os autores Luana Tainá Alexandre Braz, mestranda em Educação pela UFGD, Claudemir Dante Silva, doutoranda em Educação pela UFGD. Nós somos membros do GPEPS, que é o Grupo de Pesquisa e Educação Processo Civilizador da UFGD, que é coordenado pela professora Magda Sarati. Então, o título do nosso trabalho é Instituições de Educação Infantil Privadas e Famílias, uma reflexão inicial sobre o conceito de poder em Elias. Então, esse trabalho tem como objetivo realizar uma reflexão inicial sobre essas relações sociais entre a família e as instituições de educação infantil privadas. Deste modo, nós buscamos uma aproximação com a teoria sociológica do Norbert Elias e também fazendo diálogo com outros autores, como Sarati e Silva. Nós estamos nos propondo a discutir alguns aspectos relacionais das instituições em questão, nos apropriando um pouquinho sobre o conceito de poder em Elias, que é discutido pelos sociólogos sempre de forma relacional e fruto das diversas teias de interdependências, onde também os indivíduos de diferentes figurações sociais se relacionam. Desse modo, o interesse por essa temática, ele surgiu a partir das leituras realizadas do nosso grupo de estudo, como nós já mencionamos, né, o GPEPS. E esse contato com o referencial teórico, ele nos despertou um olhar reflexivo sobre a experiência empírica adquirida por mim na educação infantil, já que esse espaço se torna visível como as relações sociais e os indivíduos que o povoam são complexas, por vezes contraditórias e até mesmo conflituosas. A gente não pretende, dado o limite deste tempo, né, deste curto trabalho, propor uma análise profunda das relações de poder dessas interações, mas propor algumas reflexões, especialmente a partir das práticas vivenciadas dentro da escola.
destacando alguns elementos que contribuem para refletir sobre essas relações de interdependência entre a família e a educação infantil. Olhando para o nosso objeto de reflexão, em diálogo com o conceito de poder em Elias, fica evidente que as disputas e tensões entre os indivíduos vão revelar o quanto é instável e relacional essa balança de poder que vai mediar essas relações. No entanto, quando se trata de educação infantil, de uma instituição, né, de educação infantil privada, na maioria das vezes, o desequilíbrio dessa balança aponta na direção da família da criança, pois eles são vistos muitas vezes como os clientes e provedores do capital financeiro desta instituição, o que pode comprometer a autonomia dos professores, pois o espaço ocupado pelos pais é grande o suficiente para que regulem as práticas docentes, bem como limitem a atuação da direção e da coordenação muitas vezes. E ele é movido por uma série de interesses que vão agir de uma forma coercitiva e autoritária frente aos docentes em algumas situações. Então, quando a gente analisa essa prática vivenciada dentro das escolas de educação infantil, é importante que nós façamos uma reflexão um pouco sobre a infância, pois o modo como as famílias se relacionam com esses espaços pode incidir também na maneira como as práticas são organizadas no cotidiano da escola, principalmente se essas práticas são pensadas sobre o prisma somente do adulto, que vai tornar assim, uma relação desigual e vai desconsiderar algumas especificidades infantis. A instituição se sente pressionada a adequar alguns conteúdos ao interesse dos pais, em detrimento à elaboração de vivências e experiências que estabeleçam o diálogo com as perspectivas das crianças e de suas culturas singulares. Pensando nesse sentido, a Sarat vai nos fazer pensar sobre a infância, que é muito importante nessa etapa. É um dos períodos fundamentais para a experiência humana, como o início da vida e do estabelecimento das relações com o mundo exterior, ela nos diz. É na infância que a criança vai vivenciar aprendizados sociais e a escola ela vai estar nesse processo, ela vai fazer parte desse processo. Porém, as instituições privadas de educação infantil, muitas vezes elas são voltadas e pensadas apenas como uma empresa e que visam somente o lucro, secundarizando a valorização da infância e da criança como produtora de histórias, saberes e culturas. Essa relação, então, entre a família e as instituições educativas, desde muito tempo, ela tem despertado o interesse pelos pesquisadores, que abordam o tema sobre vários ângulos. Desse exemplo é a pesquisa de Silva, que aborda um tema muito relevante para esse trabalho, que embora tenha adotado como locus duas instituições de educação infantil públicas e não privadas, pode nos fornecer subsídios para pensar também nesses aspectos. Quando nós nos referimos a instituições privadas, nosso interesse neste trabalho. O autor ele vai nos apontar que esse esforço por equilíbrio da balança de poder está presente também nas instituições por ele investigadas, instituições públicas, através das relações de interdependência. Essa balança acaba se movendo a favor de quem possui maiores instrumentos de dominação, no caso, favorecendo a instituição de educação infantil pública. Essa perspectiva é oposta à que nós encontramos nas instituições privadas, onde deriva a empiria deste trabalho.
Então, para finalizar, como considerações iniciais, nós podemos perceber a existência de uma diferença na balança de poder e nas relações de interdependência entre a educação infantil pública e a privada, quando observado a relação dessas com as famílias. Não é objetivo deste texto fazer uma relação comparativa desses elementos, mas sim fazer uso das lentes de Norbert Elias, buscando compreender um pouco esse processo, que vai incluir disputas e conflitos nas interações entre os indivíduos. E em meio a todo esse processo está a criança, que é um sujeito histórico e de direitos que precisa ser respeitada, levando em consideração a sua voz e também a sua autonomia. Então, seria um pouquinho isso o nosso trabalho, que em determinado tempo, né, proposto para a explanação de hoje. Fico aberta a questões posteriores. Muito obrigada. Gracias, Priscila, por la presentación. Bien, les recuerdo que mediante el chat podemos ir plasmando algunas preguntas, algunas opiniones, comentarios que al final podamos dialogar, ¿sí? Bien, muchas gracias, Priscila. Muy interesante el trabajo para reflexionar sobre todo en torno al poder entre instituciones. Así que aporta también a los trabajos que venimos realizando quienes trabajamos en el ámbito escolar. Bien, pasamos al siguiente trabajo, que es de Vanessa y de Adriana. La veo a Vanessa. Su trabajo se llama El proceso civilizador de niños, ritos y reglas como procedimientos educativos en el grupo escolar del presidente Vargas. Así que cuando quieran, por favor, Vanessa o Adriana, las escuchamos. Gracias, Eli. Le voy a pedir un minutito para que yo pueda subir mi presentación. Sí, claro, claro que sí. ¿Ustedes pueden ver la presentación? Estamos viendo la carpeta, pero no podemos ver la presentación. Sí estamos viendo tu pantalla, de todas formas. La pantalla sí. ¿Ahora sí? La pantalla sí, pero no, que tienen muchos documentos, entre esos supongo la presentación. Ok. Pero la presentación en sí no. A tela estava compartilhando, só não tinha achado a apresentação aí. Patricia. Acho que agora... Olá. No, bueno, si querés la escuchamos a la compañera y luego retomamos tu trabajo, ¿sí? Tudo bem. Retomamos tu trabajo luego de que presenten de la que presente Vanessa. Gracias, Patricia.
¿Ahora lo ven? Tané? ¿Ahora lo ven? Não, Tané? No, no. Ainda não, Vanessa. Bom, eu vou tentar uma última vez, caso não dê certo, então vamos lá. Vou tentar aqui uma última vez, né? Então, não usarei as apresentações. Nada ainda, né? Creo que antes de abrir la bandeja de compartir, tiene que estar abierto el PowerPoint, la presentación, tiene que estar Sí, abierto ya. Ahora está cargando, a ver. Creo que ahora sí. Sí, ahora sí se puede ver. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, para mim está carregando, ok. Deixa eu ver como que eu abaixo essa plataforma aqui agora. Ok. Está aparecendo e desaparecendo para mim. Vocês estão vendo? Sí, estamos viendo el título. É que para mim não está aparecendo. Tá, mas vamos lá. Vamos lá. Eu me chamo Vanessa, eu sou acadêmica de pedagogia da Universidade Federal da Grande Dourados, né, do estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. O trabalho que eu vou apresentar foi orientado pela professora doutora Magda Sarat, da mesma universidade, e co-orientado, né, pela Adriana Horta de Faria. O meu trabalho está intitulado Processo Civilizador da Criança, Ritos e Regras como Procedimentos Educacionais no Grupo Escolar Presidente Vargas. Eu achei bastante interessante que a forma que a Patrícia, né, o trabalho dela, ela coloca a escola como uma agência civilizatória, só que é um trabalho na perspectiva contemporânea, né? E o meu é na perspectiva da história e da educação. Então, acho que a gente vai poder ter alguns diálogos nesse sentido. Bom, então, nesse trabalho, eu uso Elias para compreender a escola, né, como atuante no processo civilizador das crianças. Bom, então eu inicio aqui parafraseando Elias, né, que diz que a criança, desde o seu nascimento, está inserida em um processo civilizador e em um curto período de tempo, né, denominado infância, deve internalizar uma gama de aprendizagens já existentes, né, e desenvolvidas séculos antes dela. Compõe, então, né, algumas instituições, né, nesse processo civilizador da criança, e dentre elas está a escola. A escola, por sua vez, né, participa desse processo por meio das normas, né, da disciplina, do currículo, né, intencional da instituição e também do tempo, né, os tempos da instituição. Então, o nosso objetivo, como eu coloquei para vocês, é apresentar uma reflexão sobre o lugar histórico da escola no processo civilizador dos indivíduos, por meio da análise das práticas de formação da criança. Para tal, então, nós utilizamos como modelo empírico um grupo escolar, o Grupo Escolar Presidente Vargas, como vocês podem ver na imagem, né? É uma imagem da construção desse grupo escolar, né? Uma área rural, que esteve em vigor, né? Desde a sua implantação em 1970 até 1974, né? Quando continuou o prédio, mas passou a ter outra nomenclatura da instituição. O grupo escolar estava localizado, né, no distrito de Vila Vargas, na cidade de Dourados, né, no estado de Mato Grosso do Sul.
Nós utilizamos, então, dois métodos de pesquisa, espero que vocês estejam conseguindo ver, que é a pesquisa documental e a história oral. Na pesquisa documental, nós utilizamos, nós fizemos uma pesquisa no arquivo da instituição, que existe até os dias atuais, porém com outra nomenclatura. Não estão vendo a apresentação. Agora sim, né? Beleza. Sim. Obrigada. Nós utilizamos a pesquisa documental e também utilizamos a história oral. Então, na pesquisa documental, nós fizemos uma pesquisa, né, no acervo da instituição, e então, tratando do cotidiano, vocês estão vendo a foto da ata? Então, tratando-se do cotidiano da instituição, nós resolvemos trabalhar com a ata, né, de reuniões pedagógicas da instituição, por se tratar realmente do cotidiano da instituição. E também, na perspectiva da história oral, nós fizemos entrevistas, né, com dois professores, né, que atuaram no grupo, né, e atualmente são aposentados. E agora eu vou trazer aqui para vocês alguns trechos para a gente fazer algumas aproximações. A Semana da Pátria, ela possui uma programação específica no grupo, né? Cada dia da semana, um professor deveria ficar responsável pela execução, né, das atividades referentes à pátria. Então, abre aspas. Explicou também a senhora diretora que cada professor teria que entregar à diretoria da escola o programa referente ao seu dia, pois os mesmos deverão ser encaminhados ao Departamento de Educação da Prefeitura de Dourados. Então, como vocês podem ver, havia não somente, né, uma cobrança em relação a esses planos do que seria trabalhado na Semana da Pátria, como também eles eram supervisionados, né, pelo Departamento de Educação. Passando aqui, eu passo, então, para um trecho da fala das entrevistas com o professor Lastra. Abre aspas. Só saía para a educação física, ao lazer, quem copiava todas as tarefas, deixava certinho. Então, como vocês podem ver, a prática escolar narrada pelo professor retrata o que Elias nos apresenta como um processo de civilização, né? A criança tem que ser submetida a um controle rigoroso e modelagem específica a fim de atingir padrões sociais formados na lentidão dos séculos, né? Então, já encaminhando para o final, em 4 anos de existência do grupo, deixa eu só passar aqui a apresentação. Em 4 anos de existência, vemos que o Grupo Escolar Presidente Vargas, né, como uma figuração importante na formação das crianças do distrito e da região, estendendo a função elementar no processo civilizador dos indivíduos que os cercavam. E podemos inferir que a escola pode ser entendida como espaço para um dos estágios de desenvolvimento de uma civilização. Espero que vocês consigam ver, aqui eu deixo algumas referências, né, que nós colocamos no trabalho enviado. Foram algumas aproximações, eu coloquei algumas das fontes, alguns trechos da entrevista. Claro que há muitos outros, né, e que nós possamos estar discutindo. Espero que vocês tenham conseguido ver bem a apresentação. Estou aberta ao diálogo, e é isso. Muito obrigada. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, les recuerdo que para cada presentación vamos haciendo algunas preguntas en el chat, o si no, después al final podemos activar los micrófonos y dialogar. Bueno, gracias, Vanessa. Y ahora volvió Patricia. Sí, Patricia. Tudo bem? Posso retomar?
Algo pasó. Gracias, Patricia. Bueno, te escuchamos para seguir conociendo tu trabajo. Ok, obrigada. Vou procurar Patrícia, no meu microfone. tenta utilizar um fone de ouvido. Eu vou tentar aqui. Deixa eu ver. Melhorou? Agora que tem câmera, não temos o som. Mas eu vou tentar compartilhar. Se fizer muito eco, aí eu paro. Tá? É rapidinho. Te Eu escuchamos, não sei se Patricia. já aparece para vocês. No aparece No. la presentación, no. Tá. Agora eu acho que sim. Deu certo. Todavía no, a ver. No vemos ninguna. Ahí, ahora sí. Agora sim? Então, tá bom. Como eu estava falando, eu vou agora passar rapidamente. Vou tentar diminuir o eco. Me avisem qualquer problema aí. Então, essa pesquisa, né, ela apresenta elementos da abordagem figuracional do Norbert Elias como uma possibilidade para ampliar o entendimento dos processos e dos elos que compõem as cadeias de interdependência, né, em que participam as crianças nas configurações da contemporaneidade. Então, ao pensar as infâncias, né, na contemporaneidade dentro do seu contexto, tá? Temos aqui contornos históricos que são essenciais e determinantes, né, de algumas concepções e que culminam em alguns discursos a respeito da infância. Daí a necessidade da gente pensar instrumentos de análise, né, que permitam olhar para as realidades dentro da sua dinâmica, né, numa perspectiva eliasiana, que vê o mundo em movimento, né? Então, quando ele traz para nós ferramentas de uma abordagem processual, nós acreditamos que esse pode ser um importante ponto de partida para as investigações, tá? E aí buscamos em Elias, na verdade, e defendemos a potência da teoria eliasiana para que a gente possa analisar análise que contribuam, inclusive, com a pedagogia, né? Onde a gente possa elaborar conhecimentos acerca da escola, da infância e da criança, e que isso possa contribuir, né, com uma possível ampliação quanto ao entendimento dos processos, né, pelos quais nós estamos passando na contemporaneidade. Nós temos a criança, né, nós entendemos que ela deve ser compreendida a partir dos processos plurais, das redes de interdependência. Isso implica numa imagem de criança que ela é, mas também codeterminada, sendo uma experiência pessoal e social, né, que ela vive, portanto, complexa e heterogênea, e deve ser conhecida e respeitada no espaço escolar. A escola deve reconhecer essa criança que não é ideal, né? Não é apenas a criança da concepção, da diretriz, né, da nossa orientação histórica, mas também, né, é essa criança real que vive, né, conforme Elias, tensões e relações de poder.
Aí, nas nossas considerações, nós encontramos, né, configurando, à luz do significado de sociedade independentes, os valores e a moral, né, configurando as infâncias, o medo, como eu havia citado e exemplificado ali no início, o governamento e o poder, né, e tudo isso implica na produção de sentidos, nos processos civilizatórios, né, na nossa opinião, e existem diferentes manifestações em diferentes contextos. E a gente acredita que isso seja profícuo no campo das investigações, que consideram as crianças a partir das interdependências. E a gente defende, né, que o diálogo entre o que circula na configuração deve ser considerado também na realidade escolar. Então, segundo o professor João Paulo, né, meu orientador do mestrado, a configuração de uma escola sensata, ela deve ser produto dessa reflexão, né, e deve ser teórica e pedagogicamente construída na relação com a realidade da vida social. Então, aqui nós trazemos a escola como agência civilizadora, né, e não como a parte do processo civilizador, e ela é um elo também, né, nessas redes, conforme a minha pesquisa demonstrou, indicada pelas crianças. Como eu havia citado no início, as crianças citam família, bairro e escola, né, como elementos importantes dessas redes delas. Em Curitiba, nós temos um grupo de pesquisa do qual eu participo, chamado TESSE, da Universidade Federal do Paraná, que desenvolve inúmeras pesquisas, né? Ele é coordenado pela professora Valéria Milena, e acho que é bem interessante, eu posso colocar o link, a gente compartilhar depois por e-mail, e existem inúmeras pesquisas que discutem a relação da criança com a cidade, e em alguns trabalhos numa perspectiva eliasiana. E tem sido bem profícuo também para a gente compreender melhor as relações, as tensões e as redes de interdependência. Eu agradeço a oportunidade de retomar. Obrigada. Gracias, Patricia. Gracias, Patricia, por la presentación. Hubo algunos problemas de audio, pero lo pudieron escuchar, me comentaban ahí en el chat. Así que a partir de ahora, cuando Patricia pueda cerrar la presentación, vamos a empezar a dialogar. Si tienen algunas preguntas, opiniones, sugerencias también, porque son trabajos que se presentan en marcos de investigaciones, algunas en proceso y otras ya casi al finalizar, así que está bueno que podamos contribuir a esos procesos desde las miradas que vamos teniendo, con los argumentos que hemos podido construir desde Norbert Elias, ¿no? Así que, bueno, pueden hacerlo en el chat o pueden levantar la mano, así activan el micrófono y toman la palabra, ¿sí? Quienes se animen sobre las distintas investigaciones, los trabajos podemos consultar. Eu vou sair porque eu não tenho a apresentação e eu retorno para a sala. Desculpe. Bien, ahí termino de cerrar. Bueno, nada, ahí está Patricia, creo que. Pero tendrías que dejar de compartir ahora sí la pantalla para que también tengas mejor conexión.
ahora sí, gracias. Bien. No, seguís compartiendo. Continua, né? Vamos ver. Agora foi. Obrigada. Ahora sí, ahora sí. Bueno, están en el chat expresando el interés por los trabajos y voy a ir recuperando algunas preguntas, ¿no?, que van surgiendo. A ver, este es para el trabajo de Priscila. Hay una consulta para el trabajo de Priscila que dice lo siguiente, ¿no? Me gustaría que hablara sobre las posibilidades de la investigación empírica, ya que es una institución privada, ¿no? El trabajo de Priscila se enmarca en una institución privada y de qué modo se fueron dando esas posibilidades para el trabajo empírico, ¿sí? Así que Priscila, si estás por aí, Miriam... Oi, me escutam? Sim? Então, na realidade, essas discussões assim foram tecidas, pensadas nessas reflexões, partindo da prática que eu vivenciei como docente, né, nessas escolas. Que eu pude presenciar até em diversos estados, que essas relações que o Norbert Elias nos fala de poder, essa teia de interdependência, ela está presente. E esse tema surgiu, né, essa empiria surgiu também, assim, devido à experiência mesmo vivenciada. Porque geralmente, quando a gente fala de uma instituição privada, algumas dificuldades para se realizar uma pesquisa, né? E algumas instituições, elas não se mostram muito abertas aos pesquisadores, diferente de uma instituição pública que tem uma tendência maior, assim, a abraçar a pesquisa mesmo. Mas sempre é uma possibilidade, assim, nós temos diversas pesquisas já realizadas também com outros assuntos em instituições privadas, mas especificamente sobre esse trabalho que nós apresentamos hoje, essa experiência, essa empiria partiu mesmo da minha vivência como docente. E foi assim, diversas situações que ocorreram ao longo dos anos e que, à luz da teoria de Elias, né, estudando um pouquinho no grupo de estudo que nós fizemos parte, foram algumas considerações e reflexões que nós achamos pertinentes, né, de fazer a escrita do trabalho. Gracias, Priscila. Ahora sí quedó claro cuál ha sido el vínculo que tuvo Priscila o la entrada para poder realizar el trabajo, ¿no?, en una institución privada, porque generalmente suelen ser como más reacias o suele ser más difícil acceder a estas instituciones para ver, ¿no?, cómo se entraman las redes de poder, cómo fluctúan esas redes de poder dentro de las instituciones, ¿no? Así que, bueno, no sé si hay otras preguntas, otros comentarios. Sí, hay otra. A ver, ahí les voy diciendo. También para Vanessa, me gustaría que explicara un poco más sobre los recuerdos de los entrevistados sobre la vida cotidiana en relación con la época escolar. Vanessa? Graças, Eli. Obrigada, professora Miriam. Bem, durante as entrevistas, né, e depois na transcrição dos áudios, né, seguindo o rigor metodológico da história oral, eu percebi um certo saudosismo, né, dos professores, né, suas memórias em relação à escola. Também esse grupo, né, existiu durante o período de ditadura militar,
E os professores davam ênfase às atividades feitas na escola, né? O professor Lázaro, ele relatou, né, de forma bastante, assim, alegre, feliz, sobre os desfiles cívicos e o quanto ele gostava de tomar a frente desses desfiles, né? E mesmo ele relatou, tem uma parte que ele relata do quão difícil era ele ter que pegar um ônibus, né, em uma rodovia, que era uma estrada, até Campo Grande, para comprar um instrumento para fanfarra, para os desfiles cívicos, né? O quão difícil era, e ele dizia o quão bom aquilo era, né? E aí o desfile era feito, né? Onde hoje é a BR-163, né? Mas ainda era uma estrada de chão, enfim, de terra. E os desfiles eram feitos aí e agregavam muitas pessoas, né? Os desfiles recebiam muitas pessoas, tem algumas fotos, né, dos desfiles, pessoas das regiões, né, dos distritos vizinhos e pessoas ligadas à instituição, né, e também pessoas não ligadas à instituição. Então, o desfile, ele era um evento que reunia diversas pessoas. Ele era um evento da escola, mas era um evento muito grande que trazia toda a comunidade para esse evento. E também sobre os ritos, né? Deixa eu ver, tá dando eco. Patrícia, você pode desligar um pouquinho seu microfone? Tá desligado? Não é o meu, porque eu liguei e desliguei. Tá dando eco para vocês? Tá? Bueno. Não é o meu, porque eu liguei e desliguei. Mas, enfim, vocês estão ouvindo, né? E a professora lembra com bastante saudosismo desse período, né? E ela recebia ordens da Secretaria de Educação, né, da Delegacia de Educação, e que essas ordens eram expressas, né, tinham que ser seguidas, e ela aplicava aos alunos, e segundo ela, aquilo faria bem aos alunos, né, porque ela foi educada daquela forma, e a gente vê os requisitos, né, de uma educação, e aí, posteriormente, ela pensava que aquilo também faria bem aos alunos, e mesmo não recebendo, né, recursos para infraestrutura da instituição, né, o professor Lázaro que conta que ele mesmo no final de semana ia, né, até a instituição com amigos, arrumava vidro da escola, bebedouro, toda a parte de infraestrutura, e mesmo com todas essas dificuldades, né, eles diziam que não dava trabalho algum, que eles gostavam, que aquilo faria bem ao distrito, que a comunidade estava envolvida nessas atividades, né, colocando a escola, né, como central, como tendo um papel central ali, envolvendo toda a comunidade. Então, esses são alguns relatos, né, dos professores. Acho que é isso. Obrigada, professora. Muchas gracias, Vanessa, por ampliar la presentación. A ver, vamos viendo. Bueno, Iria agradece tanto a Priscila como a Vanessa por presentar los trabajos, ¿no? Y también por las respuestas. Y también comenta que hicieron un buen uso de los conceptos de Elías. Así que, bien. No sé si algunos otros comentarios u otras, o ustedes, los ponentes mismos, las personas que expusieron, quieren hacer alusión a algún otro aspecto que les resultaría interesante. Patricia, bien, escuchamos, Patricia. Eu? Patrícia? Eu fiz uma pergunta no chat para a Vanessa e para a Priscila.
tá? Eu vou fazer aqui, se o microfone atrapalhar, me avisem, tá? Eu percebi que vocês pesquisaram de um ponto de vista histórico, né? De uma retomada, de uma análise também documental, as relações de poder, né? Que estão muito fortes ali, para mim, né? Dentro do que eu percepciono da fala. Eu gostaria de saber se, na opinião de vocês, para além da pesquisa, né? Do olhar do pesquisador, se os pesquisados, seja na análise documental ou seja nas entrevistas, se eles têm clareza, se eles percepcionam as tensões e essa balança de poder, né? E se eles se percebiam com mais ou menos poder, né? Ou se essa é uma visão que a gente consegue ter de fora apenas. Gracias, Patricia. Bien. Oi. Vou responder. Pode ser, Vanessa? Depois você fala? Pode ser. Patrícia, assim, no meu caso, eu não cheguei a fazer uma pesquisa mesmo, assim, documental, com entrevistas. O trabalho foi escrito a partir da empiria mesmo, assim, dessa análise do cotidiano da escola, que eu vivenciei muitos anos como docente, né, da educação infantil especificamente, assim, mas eu posso te falar dessas relações de poder que existe, né, dentro da instituição. Ao longo do trabalho, assim como docente, eu pude perceber em determinadas situações que nas instituições particulares, que os pais percebem mesmo que eles têm um poder, que eles exercem um poder na instituição, porque eles estão, assim, pagando a mensalidade da escola e eles se colocam, assim, em algumas reuniões, né, de professores, como assim, eu estou pagando, eu quero que o meu filho seja atendido, que o meu pensamento seja eleito correto. E claro que a gente não pode, assim, fazer uma análise geral, não são todos os pais que têm essa postura. Mas, em alguns casos, a gente observa, sim, esse uso do poder, né? Que os pais, eles conseguem compreender isso. E dentro da instituição pública, que até eu abordo a pesquisa do meu colega, né, do professor Claudemir, ele fala que isso se inverte um pouco dentro da instituição pública, porque os pais precisam daquela vaga para os seus filhos e não têm condições, muitas vezes, financeiras de pagar uma escola particular, e a escola acaba tendo ali uma vantagem em relação a isso e acaba exercendo, né, alguma coerção ali nessa relação. Eu não fiz uma pesquisa, entrevistas, mas eu posso observar, né, e falar um pouquinho dessa vivência que eu tive como professora mesmo, tá? Agradeço. Sí, cada vez que, perdón, tenemos que silenciar los micrófonos porque si no se interpone y hay como se genera un ruido. Pero la pudimos escuchar a Priscila, ¿cierto? Bien. Tá me ouvindo? Bom, Patrícia, muito interessante a sua pergunta, né? E da minha percepção, durante as entrevistas... ¿Podrías silenciar el micrófono, Patricia? Creo que tu micrófono es el que está... No canto superior direito. Está silenciado, bueno, se genera menos ruido. Bien. ¿Hay alguna otra consulta? Creo que sigue el micrófono encendido. Eu não estou ouvindo, eu acho que o microfone da Priscila ainda não foi silenciado.
Priscila, no canto superior direito tem o desenho do microfone. Também silenciado. Encendido. Sí, sí, el micrófono encendido. Pena. Hay algún micrófono que está encendido. Bien. Não é. Ahora sí. Agora sim, né? Parou. Uhum. Bien. Bueno, entonces Vanessa, ¿no? Iba a intervenir. Gracias, Vanessa. Graças a Deus. Então, Priscila, muito interessante a sua pergunta, né? E durante as entrevistas, eu percebi que sim, os professores, eles tinham noção dessa relação de poder, mas não essa noção teórica que nós temos, né? Mas tinham noção, sim, né? Até por conta de uma hierarquia, né? Estava ali a delegacia de ensino, e aí eles recebiam as normas, e aí eles aplicavam sobre os professores, no caso, a professora Maria Inês era diretora do grupo, e sobre os professores, e os professores sobre os alunos, né? Então havia, sim, essa relação de poder, e eles percebiam, mas não da forma teórica que nós percebemos. Até tem uma parte em que o professor Lázaro, ele comenta que tinha um aluno, né, indisciplinado, segundo ele, que certa vez ele tinha quebrado a tampa do bebedouro, né? E aí, então, o professor Lázaro pediu a ele que refizesse a tampa do bebedouro e só retornasse à escola com a tampa do bebedouro, né, para colocar lá, e até então, até que ele aparecesse, até que ele fizesse a tampa, que ele não aparecesse na instituição. E no outro dia mesmo, a aluna apareceu com a tampa, né, lá, e arrumou. Então, tinha todas essas questões, né, e até uma certa criticidade aos dias atuais, né, que muitas vezes o aluno não valoriza o patrimônio, né, o patrimônio da instituição. Então, tem essa relação, né? E também de questões políticas, né? Houve, em alguns momentos da fala do professor Lázaro, algumas críticas em relação à estrutura do ensino, às normas da instituição de hoje em dia, né? Ele conta com bastante saudosismo sobre as filas que eram feitas para entrar, sobre quando entrava uma autoridade, um professor, o diretor coordenador, dentro da sala de aula, que todos os alunos ficassem de pé, né, em reverência a esses professores, coordenadores, diretores, né? Então, todos esses momentos, na hora de cantar o hino, né, todos cantavam, né, e eles exigiam que cantassem, né, com uma voz forte, né, uma voz brava, né, sobre compondo mesmo essa estrutura patriota, né, que tinha essa visão na época. Eu já aproveito, então, que eu estou aqui respondendo para falar com a Patrícia, né? Fiz o comentário de que você nos disse que a escola é uma agência civilizadora e você faz essa pesquisa, né, atual, enquanto a minha perspectiva da educação, da história da educação. E eu gostaria que você falasse um pouco mais. Em alguns momentos, você relatou do papel da escola, né, atual, nessas relações com a criança, né, e compreendendo na minha perspectiva histórica, né, tudo que é trabalhado na instituição, né, faz parte do processo civilizador do indivíduo, e aí o que Elias cita, né, em um dos seus livros, que torna o indivíduo mais ou menos civilizado, né, e que esse processo civilizador é um processo cego, que nós não podemos ver o que vai acontecer lá, né, à frente. Mas eu gostaria que você contasse um pouco mais
sobre o que você pensa, assim, ser o papel da instituição. Alguns momentos você falou, né, como a escola deve atuar e tudo mais. Eu gostaria que você só comentasse um pouco em relação a isso. Obrigada. Tentar abrir o microfone. Vamos ver se dá para ouvir. Dá. Então, tá. Se fizer eco, me avisem. Obrigada, meninas, pela consideração, né? Eu observei, a minha pergunta foi baseada na minha observação de que as crianças não têm essa noção explícita do mas elas acabam usufruindo disso, né? Influenciam. Com relação à escola, como agência civilizadora, o Elias cita, né, a escola como uma das principais instituições civilizadoras. No livro Conhecimento e Poder, né, eu acho que está na página 99 da minha edição. E quando ele trata disso, eu senti provocada a entender melhor, né? Porque me pareceu que ele está dizendo, não, a escola vem e ela é parecida com o que o Durkheim defendia enquanto agência civilizadora, né? Socializadora, que prepara. Então, o que eu acho importante discutir nisso? O papel da escola, a partir de uma perspectiva eliasiana, é justamente de reconhecer esse inacabamento, essa perspectiva processual, né, do processo civilizatório, que é cego, então é uma escola que não é onipotente, presente, que precisa dialogar com a comunidade, com todos os elementos que estão ali, né, os indivíduos interdependentes, então tem que reconhecer isso. Ela também sofre com a descrição das normas e do que se idealiza enquanto escola. Então, no meu trabalho, eu trago fortemente a Júlia Varela, falando da maquinaria escolar, do ponto de vista histórico, e eu fui fazendo o desenvolvimento pessoal na minha pesquisa de mestrado. Então, eu parto da visão de infância, de criança e de escola, e vou fazendo essa aproximação com o que circula na contemporaneidade do meu trabalho. E o que nós entendemos a partir da pesquisa do diferencial do Elias é de que a escola, enquanto agência civilizadora, ela tem que justamente se reconhecer como parte do processo que afeta e é afetada. Então, ela está em processo, ela tem que discutir um currículo que está pré-estabelecido, normatizado e que não dialoga com as necessidades, inclusive da comunidade local e da nossa sociedade globalizada. Ela já não dá conta e ela se mantém em moldes do que a gente tinha lá no Comênios, né? O currículo da nossa escola está muito ainda fixado lá no Comênios. E aí não dialoga com as novas gerações. E eu entendo que o papel dela é fornecer esses pontos de ancoragem para que as pessoas possam se orientar dentro das redes de interdependência e das configurações, e não oferecer verdades absolutas, porque elas não existem na nossa perspectiva. Então, quando eu termino a minha consideração final dessa relação, vem nesse sentido. E aí a minha intenção de continuidade é discutir o efeito sócio e psicogenético disso, né, nesses sujeitos interdependentes. Por quê? Porque isso configura os discursos que circulam, e aí, numa perspectiva Foucaultiana, eu acho que se aproximaria de elites ao de poder, nós talvez pudéssemos achar fios para continuar pensando. Não sei se ajuda. Obrigada. Obrigada, Priscila.
Nossa, estou empolgada aqui agora. É muito interessante a gente pensar eliasianamente, né? Essas questões educacionais, né? E o quanto, e qual é o nosso papel, você também, Priscila, pedagoga, o nosso papel nessas instituições, né? Muito bacana pensar isso com Elias. Obrigada. Bueno, gracias por los intercambios. La verdad es que este espacio de preguntar y de comentar enriquece mucho más el conocimiento sobre los trabajos. No sé si surgen otras preguntas u otros comentarios. Lo pueden hacer a través de chat o pueden activar el micrófono para cualquiera de los trabajos. No sé. Y si no, a mí me quería preguntarle a Vanessa sobre si la institución, porque veía la fotografía, es una institución en contexto rural. ¿Puede responder? Sí, por favor. Gracias, Eli. Sí, es una institución en contexto rural. Sí, ahora precisamente es una escuela del campo, así que llamamos aquí en Brasil. Pero está en una localización urbana, pero en el periodo que he pesquisado, yo investigado, era una escuela de rural en una área rural en periodo de colonización, donde tenían muchos grupos y trabajos en las haciendas, también los sitios, haciendas, y junto con la escuela hay una investigación acerca de esto, de cómo la escuela, este grupo escolar, impulsionó, llevó con que se compusiera el distrito en su área urbana, así el papel muy, muy grande de la escuela. Y ahí perpasa por todo esto que yo les platiqué, que es de los desfiles cívicos y toda esta cuestión cultural que envolvía todas las personas de la comunidad con la escuela. Gracias, Leli. Gracias, Vanessa. Me resulta interesante porque justamente yo hice un trabajo de investigación también en una escuela rural, pero de nivel secundario o de nivel medio. Entonces, dar cuenta de ese contexto en el cual estas relaciones o vínculos se van construyendo mediadas por el poder, le da otro tinte u otra... tiene otra particularidad, en relación a contextos urbanos y demás. Entonces, por ahí me llamaba la atención en ese sentido de también haber trabajado en un contexto rural. También quería consultarte sobre la metodología de la historia oral, pero la respondiste en otra consulta que hizo otra participante. Así que gracias, Vanessa, me interesó mucho el trabajo. ¿Alguien más quiere sumar comentarios o consultas a los trabajos? Tenemos algunos minutos todavía, así que podemos todavía intercambiar. ¿Sí? Bueno. Eu gostaria de comentar algo que a Patrícia falou, que é muito, assim, pertinente nós refletirmos, né? Que a gente pensa na instituição escolar, nós que estamos estudando e discutindo sempre, procurando relacionar com a teoria eliasiana, nós temos uma noção que a escola é um agente civilizador também, né? E que a criança, principalmente a criança pequena, da educação infantil, ela muitas vezes vai dar os primeiros passos ali na escola, porque muitos pais trabalham, as crianças ficam muito tempo na escola, e a escola vai exercer um papel muito fundamental na vida dessas crianças, assim. E, infelizmente, muitos educadores não têm ainda, assim,
a noção do quanto isso é importante, dessa valorização da infância. E essa visão da escola, ela precisa ser mais discutida e no meio, assim, entre os professores e entre nós que estamos pesquisando, para elucidar essas questões também, que são muito importantes, né? Pensar nessa criança que está vivendo esse processo civilizador também dentro da escola. Somente isso. Obrigada. Ya que tenemos tiempo, solo me gustaría preguntar a Eli, ¿de dónde eres, Eli? Soy de Argentina, al norte, provincia de Salta. Ah, sí, gracias. Sí. Pues nos ponemos en contacto para discutir las investigaciones, así que debido a Sí. hacer investigaciones en este contexto de historia de la educación o historia oral, ¿no? Gracias. Por favor, sí, porque justamente, y además el componente de mi investigación también es que yo trabajé con jóvenes indígenas. Entonces, hay como dimensiones interesantísimas para ver cómo se vinculan, cómo se tensionan también esto con lo escolar, el contexto y la condición indígena, digamos. Así que yo cuando escuchaba tu trabajo me resultaba muy interesante y también acudí a esto de la metodología de historia oral porque las poblaciones indígenas en general suelen mantener la historia oral o incluso la lengua. Hay muchas lenguas, particularmente en la provincia de Salta, que son lenguas orales, digamos, no tienen un alfabeto escrito y un sistema de ese tipo, ¿no? Entonces es importantísimo también para revalorizar la cultura tomar ese tipo de metodología, así que quedé muy interesada en ese sentido. Así que gracias, Vanessa. Bueno, no sé si hay otras consultas, pero a mí por ahí como para preguntarle a Priscila, si bien fue ahondando un poco más con las consultas que hicieron, ¿qué tipos de tensiones o de qué tipo eran las tensiones que identificaste en esos vínculos de familia y escuela? Priscila, no sé, ¿pudiste identificar alguna forma, no sé si explícita o tal vez implícita de esa tensión, ¿no? Porque son instituciones que están vinculadas o están atravesadas por relaciones de poder, como diría Elías, ¿no? Entonces, ¿en qué cuestiones pudiste advertir esa tensión de poder entre instituciones? Sim, obrigada. Essas relações de tensão eu pude observar muitas vezes, como eu já até havia mencionado em algumas reuniões, assim, porque cada instituição tem determinadas regras a serem cumpridas, assim, e tem regras estabelecidas. E muitos pais, por vezes, assim, não compreendem, não concordam com determinada ação da direção, com determinada regra que foi exposta, né, pela instituição. E alguns momentos de tensão eu pude observar em relação a isso. Uma postura, assim, de não aceitar mesmo o que estava sendo ali proposto. Também, em relação a isso, a querer que tenha determinada conduta especificamente com o seu filho, privilegiando em alguns momentos e não pensando no coletivo da sala de aula, né? Pensando somente no seu filho. Muitos pais exigem que a criança troque de sala, porque não já aconteceu uma situação assim. O pai ficou sabendo que o seu filho estava numa determinada sala, ficou sabendo ali dos coleguinhas que estavam com ele, e ele falou para mim, e eu passei também para a direção da escola, que ele não gostaria que a criança estivesse ali naquele contexto. E aí eu questionei, digo, não, mas por quê? O que aconteceu? Porque eu sei que o fulano é filho de determinada pessoa e eu não gosto dessa pessoa. Então essas relações, assim,
interpessoais que acabam refletindo, e ele estava, assim, muito assertivo da sua opinião, e ele queria que o seu filho fosse trocado de sala. E por se tratar de uma instituição privada, muitas vezes a direção, para não ficar entrando em conflito com o pai, acaba cedendo. Então, o que aconteceu? Eu levei essa fala dele para a diretora, e aí nós conversamos, e ele foi insistindo, assim, e acabou que o filho dele foi mudado de sala, e a escola acabou cedendo, né, nessa disputa, assim, de poder. Então, são algumas situações relacionadas a isso, em algumas reuniões também, que dá para sentir uma certa tensão, assim, às vezes até por nós, profissionais, professores, porque muitas vezes os professores se sentem coagidos, né, por alguma direção, coordenação, porque nós temos, como professores de instituição privada, que nós temos que ouvir muitas vezes o pai e às vezes até omitir a nossa opinião para não entrar num processo ali de conflito, porque a direção não vê esse conflito com bons olhos, né? Então, esses são alguns exemplos, assim, em que às vezes o diálogo se torna um pouco desigual, né? Porque o professor muitas vezes não é ouvido nesse processo, né, de disputas por opiniões serem aceitas, disputas de poder, e o professor acaba perdendo a sua autonomia em sala de aula, e por se tratar de uma instituição privada, acaba que acata, a maioria das vezes, né, a opinião do pai, que é o provedor, digamos assim, do capital financeiro, que está ali pagando a sua mensalidade, né, e mantendo a escola. Acho que é em relação a isso, professora. Não sei se a senhora entendeu. Sí, gracias Priscila. Sí, lo pensaba justamente, digo, al ser una institución privada, digo, cuál es el vínculo tal vez de poderes más jerárquico respecto a los docentes y sobre todo a los docentes, ¿no? Porque también la presencia de padres respecto a la educación que van a recibir sus hijos también tiene una relevancia, ¿no? Pero también pensaba en lo que planteabas en esto de cuando cede una institución, en esto que plantearía sobre la sociodinámica del poder, ¿no? Hay momentos y entre grupos tal vez que ese poder puede ser como más jerárquico y más desigual, pero no quiere decir que no se tensione, que no haya un desequilibrio. Y creo que en ese relato que hacías se podía ver esta situação, não? Assim que, graças, Priscila. Sim, e também, assim, nesse sentido, né, o Elias vai nos dizer que essas relações são permeadas por essas disputas, né? E o poder, ele não é algo negativo, ele faz parte das nossas relações. Só que nessas experiências, assim, principalmente instituição privada, o que a gente vê é, muitas vezes, o professor cedendo e não há muito espaço para esse diálogo. O professor perde a sua autonomia, não é ouvido, então não há um equilíbrio nessa balança de poder, ela acaba se tornando desigual, né? Sí. Bueno, muchas gracias. La verdad, muy interesantes todas las investigaciones. La verdad es que también ofrecen para quienes escuchamos otras formas de uso, entre comillas, de la teoría elisiana, ¿no? Que creo que nos puede echar luz en muchas cuestiones metodológicas y teóricas para ahondar sobre los temas y problemas de investigación que vamos abordando, ¿no? Así que les agradezco mucho la participación, han sido trabajos muy interesantes que nos llevan a pensar más allá de las fronteras, de los espacios geográficos de los países, y creo que esa es la intención de este evento, ¿no? Ya estamos llegando al final, así que agradecerles, y bueno, pasaron cosas en el espacio de orden técnico que puede fallar, lo sabíamos, pero lo hemos podido sobrellevar.
Así que gracias a Priscila, a Vanessa, a Patricia y a todas las compañeras que estuvieron detrás aportando a la construcción del trabajo. Muchas gracias y nos vemos en las distintas propuestas que tiene el evento, ¿no? De mesas, debates, de paneles centrales, de mesas temáticas, así que gracias. Bueno, muchas gracias para todos los participantes, de verdad extraordinario las exposiciones, y en nombre de la ESAB y de la Facultad de Investigaciones, quiero extender una voz de eterna gratitud por esta extraordinaria conferencia. A todos de verdad muchísimas gracias. Los trabajos de una calidad única, y la verdad que ha sido muy placentero tenerlos el día de hoy. Muy amables a todos, un gran abrazo desde la distancia y éxitos en todas sus actividades. Muy amables. Hasta pronto.